finalizados mais um dia. E hoje nós iremos continuar e finalizar toda a parte da criação. Amém? Então, na aula passada, só uma breve revisão aí do que nós vimos. Nós vimos sobre como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem, como a forma que Deus usou, que Deus criou o mundo através da sua palavra, que Deus deu ordem para as coisas produzirem e as coisas produziram. E hoje nós vamos ver o final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2, certo? Então, nós paramos no 6º dia da criação, na aula passada, e hoje nós só vamos encerrar com o 7º dia da criação. Gênesis capítulo 1, verso 27, vai nos dizer assim: e criou Deus, preste atenção, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Vamos lá. Homem e mulher os criou. Vocês já leram esse versículo com atenção? Deus criou o homem, Gênesis 1, 27. A sua imagem e semelhança. E aí? Homem e mulher os criou? Não entendi. Deus não criou primeiro Adão, depois da questão de Adão criou Eva. Queria saber de vocês o que vocês entendem por esse versículo. O que vocês imaginam? O que vocês pensam sobre isso? Deus criou homem e mulher, sair da margem para falar que Deus criou uma pessoa com dois sexos, alguma coisa do tipo. E aí? Já lemos esse versículo várias vezes, tenho certeza que vocês já leram, porém nós nunca pensamos sobre isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Alguém tem alguma opinião sobre? Vou colocar aqui na minha Bíblia. Eu acho que ele quer dizer que é indiferente, se é homem ou se é mulher, nós temos que ser a imagem e semelhança dele. Certo. Todo mundo concorda com a Dai? Todo mundo? Exatamente, irmãos. Aqui nós estamos falando que da criação. Então Deus ele não está muito preocupado em querer explicar na ordem certinho. E nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos ver isso, a descrição exata da forma que foi. Nós vamos ver mais para frente. Então Deus criou o homem e mulher os criou. E diz mais adiante: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Irmãos, algo que eu achei interessante nesse versículo são esses dois versículos aqui, essas duas palavras, desculpa. Sujeitai e dominai. Deus criou lá o homem e a mulher, e aí ele falou assim: vocês vão sujeitar a terra, toda a terra, e dominar toda a terra e os animais do campo. Essas duas palavras eu devia ter deixado a bolinha aqui, mas já deixei. São palavras distintas, parecem ser a mesma coisa, mas não são. Sujeitar vem do hebraico kabash, que significa subjugar, dominar ou forçar. E o dominai, radá, do hebraico, é governar e ter domínio. Então Deus olhou para o homem e falou assim: você vai dominar essa terra, ou seja, você vai conquistar essa terra, você vai subjugar essa terra, e depois você vai ter que governar essa terra. Tem uma diferença. Primeiro ele toma posse daquilo e depois ele mantém
mantém a posse daquilo, se é que os irmãos podem entender. Vamos dizer, na política, o presidente ele toma posse do cargo e depois ele tem que manter governando o país, não é isso? Então ele toma posse e depois ele mantém esse domínio. E algo que Deus ele traz para nós, para que possamos aprender através da criação, é que Deus ele não só quer que a gente conquiste, Deus ele quer que nós mantemos as bênçãos, Deus ele quer que nós vamos guardar aquilo que nós conquistamos. Não adianta nada a gente invadir uma terra, conquistar e depois perder. A intenção, a vontade de Deus é que o homem fosse, dominasse, mas que ele mantesse esse governo sobre todo o animal da terra, todas as frutas, tudo que estivesse sobre a terra. Amém? Eu vou correr um pouquinho, eu quero ver mais para frente. Vocês estão com a sua Bíblia aí, né, irmãos? Gênesis 1, então vamos me ajudando aí. E aí nós chegamos no final, irmãos, bem próximo ao final de Gênesis capítulo 1. E viu Deus que tudo que tinha feito, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde amanhã, o sexto dia, ou o dia sexto. Irmãos, só uma pincelada na aula passada. Nós vimos várias vezes no relato da criação, de que Deus criou os céus e a terra e viu que isso era bom. Depois ele criou lá a vegetação e viu que era bom. Fez o mar e viu que era bom. Mas quando ele criou o homem, no sexto dia, no último dia ali, ele criou o homem, deu ordem para o homem, mas aí ele viu que isso era muito bom. Ou seja, o ser humano ele foi o ápice da criação, ele chegou no máximo, foi a melhor coisa, vamos dizer assim, a melhor coisa que Deus fez foi o ser humano, foi a melhor criação de Deus, foi o ser humano. Por isso que no último dia ele viu que tudo que ele tinha feito tinha ficado muito bom. É como se tivesse feito o bolo e colocado ali a cereja em cima, falou: agora está pronto, agora está perfeita a criação, agora nós finalizamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no sexto dia, o que aconteceu depois do sexto dia, irmãos? Vamos ver se vocês estão aí, fera, sem colar. Depois do sexto dia? Depois do sexto dia, vamos ver se vocês estão fera. Ele descansou. Quê? Ele descansou. Veio o sétimo dia, né? Depois do sexto veio o sétimo. Sexto e sétimo? Depois do sexto dia veio o sétimo dia. Ele descansou. E aí ele descansou. Glória. Mas vamos chegar lá. Revelação. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, irmãos, duas coisas que nós aprendemos aqui. De que Deus ele primeiro concluiu tudo, para depois ele ter um tempo de descanso. Tem um amigo meu, não sei se eu vou saber falar da maneira que ele fala, mas é bem interessante, que ele fala que primeiro nós temos que cumprir os nossos deveres para depois regozijar dos nossos direitos. Então é mais ou menos isso. Primeiro os deveres e depois os direitos. Primeiro nós fazemos aquilo que tem que ser feito e depois nós podemos usufruir dos direitos que nós temos. Amém? E foi isso que, entre aspas, tá? Entre aspas, Deus fez. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele criou o mundo, ele criou todas as coisas, criou o homem, e no sétimo dia, depois de ter feito tudo, a Bíblia fala que assim os céus, a terra e os exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado, no sétimo dia a obra que fizera descansou. Amém? Então que nós possamos aprender sobre isso. Primeiro nós cumprimos os nossos deveres, para depois nós regozijarmos do nosso direito. E a segunda parte, que eu acho que eu já falei isso na aula passada, mas tem alguns alunos novos aí, vale repetir, é que descansarmos é de Deus.
descansar é de Deus. Como assim? Ah, é claro que descansar é de Deus. Irmãos, descansar, Deus ele não precisava descansar, porque Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder em suas mãos, mas mesmo assim Ele descansou. Para ensinar algo para nós, nada é por acaso, nada que está na Bíblia é por acaso. A vontade do Senhor é que nós vamos descansar também. A vontade de Deus é que nós possamos descansar nele, descansar junto com Ele. E eu estava vendo alguns vídeos falando sobre isso, e alguns teólogos falam até que o verbo descansar vem do desfrutar. Muitas vezes nós trabalhamos, nos esforçamos para tudo e para todos, e nós não desfrutamos do esforço do nosso trabalho. Muitas vezes nós gastamos tempo, energia para fazer mais e mais e mais, e nós não temos tempo para descansar. E volto a dizer, irmãos, o descansar, ele é de Deus. Tipo, veio também vocês falando de descansar, né? Do desfrutar, ele até fala assim, o desfrutar quer dizer mais ou menos assim, o descascar a fruta é o trabalho, né? É o trabalho que você tem, a disposição que você tem de estar fazendo, e depois o comer a fruta é o descansar, que é onde você regozija daquilo que você trabalhou, você descascou, é o trabalho, e aí desfrutar, comer a fruta ali, onde você vai se deliciar, é onde você tem um momento de descanso, onde você se delicia naquele esforço do seu trabalho, né? Todo aquele negócio que você fez. É verdade, é forte, eu não tinha ouvido essa analogia ainda, mas é verdade, irmãos. Nós precisamos aprender a trabalhar no tempo certo, mas também ter o nosso tempo de descanso. E como eu disse na aula passada, o descansar ele é de Deus, na questão de nós precisamos descansar de se preocupar, nós precisamos nos descansar de comer, porque nós somos uma máquina de devorar coisas. Nós precisamos descansar de alguns afazeres, que nós precisamos renovar as nossas energias e desfrutar também daquilo que nós fazemos, do esforço do nosso trabalho. Não adianta nós nos dedicarmos e não temos tempo para descansar. Uma vez eu ouvi isso é básico, irmãos, e simples, testemunho do Paul Washer, e ele falou que saiu para pescar com um amigo dele, aí o cara falou assim, você tem que começar a pregar na televisão, eu tenho uns contatos, aí seu ministério vai expandir, você tem que fazer isso e fazer aquilo e vai acontecer. Aí ele olhou para o cara e falou assim, se eu fizer tudo isso aí, eu não vou ter tempo mais para pescar. Aí o cara ele disse que na hora ele falou assim, eu sei o que aquele cara pensou, de que eu era o cara mais carnal que ele conhecia. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a sobrecarga. Nós precisamos tomar cuidado em querer abraçar o mundo e não ter saúde suficiente para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É necessário que nós vamos aprender a descansar. E se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, né? Se eu não me engano, o 7º mandamento lá, dos 10 mandamentos, é o quê? Guardar o sábado e descansar. Nós precisamos aprender a descansar em Deus e descansar com Deus, porque não é fácil, não. Às vezes nós estamos nos preocupando, ficamos angustiados, ficamos aí com excesso de futuro dentro de nós, né, que se chama ansiedade. Ficamos, nossa, amanhã tem que fazer isso, e amanhã, e a gente não aprende a descansar. Jesus, ele explicou isso, ele falou, basta cada dia seu mal. Você não precisa ficar se preocupando com amanhã. Quem se preocupa com amanhã, amanhã é amanhã, não chegou ainda. Basta cada dia seu mal. Amém? Amém. Então nós encerramos aí a parte da criação dos dias e nós vamos iniciar aí no capítulo 2. E aí, irmãos, começa bem estranho. Bem estranho mesmo. Começa assim no capítulo 2, verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra,
e não havia homem para lavrar a terra. Espera aí, irmãos, espera aí. Vamos lá. A gente acabou de ler o capítulo 1, certo? A gente ouviu Deus criando tudo, amém? Estão acompanhando aí, Deus criou tudo, certo? Aí no capítulo 2, a Bíblia fala aqui que não tinha planta, não tinha erva, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E aí, irmãos? Deus já não tinha feito lá no terceiro dia da criação, já não tinha criado toda a erva, já não tinha falado para a árvore produzir. E aí, o que vocês imaginam que isso acontece? Dá uma explicação para isso. A gente leu no capítulo 1, Deus criando tudo, não é? Falando que Deus foi lá, falou: a terra, produza árvores, sua semente e tudo mais, e a terra produziu. Amém? Que? Uma narrativa de outra época? Você acha que é isso? Quem acha que é isso? Será, irmãos, que Deus criou pela metade no terceiro dia e depois Ele está fazendo de novo? Eu quero saber de vocês, o que vocês pensam quando lê isso aí? A gente leu no começo que Deus havia criado as árvores. Que dá sua semente. Não só semente? Quem mais? Quero ouvir a opinião de vocês. Fala aí, irmão André. O que você acha? Se lá no terceiro dia Deus criou tudo, aí agora não tem nada criado, tá estranho, né, essa história? Ainda está em análise que posso comentar? Também. Estou perguntando para vocês têm que me responder. O que a Dai falou tem sentido. Ainda não tinha chovido. Depois que chove, aí vem, né? Será? Certo, vamos lá, irmãos. Se vocês recordam que eu falei lá no começo, quando a gente começou no livro de Gênesis, falando que há uma grande possibilidade do livro de Gênesis não ter sido escrito por uma única pessoa, e sim um compilado de livros e pergaminhos chamados Toledotes, que a gente já falou. O capítulo 1 conta uma história, a história da criação com uma pessoa, e no capítulo 2 conta a mesma história, só que um relato com uma segunda pessoa. Então, não é que Deus criou, né, depois Deus foi recriar, ou Deus criou duas terras, não, irmãos. Capítulo 1 de Gênesis conta uma história, capítulo 2 de Gênesis conta a mesma história, só que de um parecer diferente, de uma pessoa diferente. Amém? Entenderam? Sim. Fala aí, pastor. Fala. 1 Samuel, né, a gente vai ver também isso daí quando a pessoa que está narrando o texto, ele fala que Davi tocou a harpa, né, para Saul, só que depois nós vai continuando indo para frente, Saul fala: quem que é esse Davi? Quem que é? Ele não conta. Ele fala, né, que o autor ele não está muito preocupado com a cronologia, né, que nem você falou no começo, né? A gente tem essa divergência, mas é porque o autor ele não está preocupado em colocar ela em ordem, né? Porque, poxa, Davi, ele tocou a harpa para Saul lá na frente. E um pouquinho mais para frente, Saul fala: quem que é Davi? Quem que é esse Davi? Quem que é esse Davi? Exatamente, irmãos. Nós precisamos aprender a tirar alguns vícios da nossa leitura. Como assim? Às vezes a gente lê lá, acha que está tudo certinho, né? Gênesis 1, 2 e depois aconteceu o capítulo 3 e o 4 e o 5, e a gente quer ler tudo como se tudo tivesse assim na ordem certinho. Não, irmãos, não necessariamente. Tem histórias que elas são sequenciais, mas existem histórias na Bíblia que elas estão fora de ordem, como o pastor Sam até citou aí a questão da história de Davi. No começo você vê lá, e Saul chamou lá, pediu um homem para tocar a harpa. Aí apareceu Davi, foi lá tocar a harpa para Saul, tocou a harpa durante muito tempo para Saul. E no final do capítulo de Samuel lá, Saul está falando: quem que é esse Davi aí que vocês estão falando? Não é que ele esqueceu, irmãos, está fora de ordem. Não quer dizer, isso não anula a história, isso não quer dizer que a história não seja verídica, mas existe algumas questões. Uma delas são a tradição oral. Eu já falei um pouco disso, mas eu vou falar de novo só para não ficar confuso. Nos tempos muito antigos, muito antigos mesmo,
havia nem a escrita ainda, irmãos. Vocês sabiam disso? O pessoal não tinha desenvolvido ainda a característica de escrever. Amém? Amém, João? É isso mesmo, professor de história aí? Depois de muito tempo, mas no tempo que Deus criou os céus e a terra. Quem que escreveu isso? Ninguém tinha ainda criado isso. As pessoas ainda não tinham desenvolvido a linguagem, a escrita. E aí, como que era feito como que era contado as histórias? Chamado tradição oral. O pai contava para o filho contava para o neto, e contava para o vizinho, para o amigo. Então isso era feito, a história ia sendo contada de boca a boca, acabava se perdendo alguns detalhes, acabava se trocando, né, a ordem das coisas, até que depois de muito tempo começaram a aprender a registrar isso. E aí quando começaram a registrar, a Bíblia ficou da forma que está hoje. Vocês estão entendendo? Essa escrita, ela é absoluta? Ou ela ainda é só um resumo? Ela ainda está em tipo de resumo? Não dá para saber. Não dá para saber. Quando você conta uma história para o seu filho, que aconteceu com você lá no passado, você vai lembrar de tudo? Todos os detalhes certinho? Não, você lembra que eu fiz essa pergunta para você? Em uma das aulas? Sim. Aí teve aquela ideia, não, essa escrita é absoluta. Então, provavelmente, a escrita mesmo tem outras frases, né, que completam esse conceito de construção. Quando eu digo que a escrita ela é absoluta, eu quero dizer no sentido de que tudo que está hoje foi exatamente aquilo que Deus quis preservar para nós nos dias de hoje, mas que se perderam, muitos pedaços de pergaminho se perderam, de que muitas coisas podem ter sido misturadas, concordo, mas tudo que está nas nossas Bíblias hoje é exatamente aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Amém? Entenderam essa parte? Tranquilo? Posso continuar, irmãos? Vocês não vão ficar com dúvida nessa questão? Lembrando que os registros escritos, os primeiros registros escritos foram aqueles que eu falei. Era um nome até esquisito, né? Toledotes. E aí os toledotes eram escritos ou em pergaminhos ou mesmo pedaços de madeira ou de barro. E, inclusive o livro de Gênesis é um conjunto de toledotes. E nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos ver. Essa é a história de fulano de tal. Todo toledante começa com essa história, com essa frase. Essa é a história de fulano de tal. Aí nós vemos lá Gênesis 6, essa é a história de Noé. Depois lá em Gênesis 12, essa é a história de Abraão. E porque é um conjunto de histórias que formam uma única história. Amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou outro homem, irmãos. Lá no capítulo 1 nós vimos que Deus criou homem e mulher. Deus criou outro homem agora? Não. Nós já aprendemos que no capítulo 2 ele está contando a mesma história, porém numa versão diferente. Amém? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Irmãos, Deus ele gastou tempo, ele investiu tempo para criar tudo. Ele criou tudo exatamente, milimetricamente perfeito, as forças, as leis que existem hoje, as forças da gravidade, né? Tudo, a temperatura, o vento, a camada de ozônio, e depois ele colocou o homem lá, certo? Porque o homem, ele, como eu disse, é o ápice da criação. Deus fez tudo com um propósito, criou todo o mundo, todo o universo com um propósito, colocar o homem ali para se relacionar com o homem. E aqui nós vemos novamente Deus fazendo a mesma coisa. Deus pega e planta um jardim num lugar,
Preste atenção, às vezes a gente fala Jardim do Éden, a gente nem presta atenção. Éden é um local geográfico, amém? Vamos dizer assim, uma cidade, um espaço lá. Aí Deus pega aquele espaço e coloca um jardim ali. E ali naquele jardim Deus pega e coloca o homem naquele jardim. Amém? Não é o jardim, tem um lugar aqui, tem um jardim. Não, Deus pega e põe um jardim lá naquele lugar, naquele espaço. E naquele espaço Deus coloca o homem ali. O homem que ele tinha formado. Né? Não foi um homem que ele mandou fazer, como todo o resto da criação, que ele falou, ó, haja luz, haja terra, haja não sei o que, haja não. O homem ele formou do pó da terra, e a Bíblia fala que ele soprou o seu fôlego de vida nas narinas do homem e deu vida para o homem, e fez do homem alma vivente. Isso é muito profundo, irmãos, mas eu não vou entrar nessa parte. Mas o que eu achei muito interessante é que Deus pega e põe um jardim no Éden. E ali ele coloca o homem que ele tinha formado. Em outras questões, irmãos, em outras palavras, Deus ele prepara tudo. Ele prepara tudo e prepara o melhor local para colocar a criação dele ali. E se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, para as nossas vidas, não é diferente. Deus ele tem a preocupação em preparar todas as coisas. E se preciso for, ele pega o jardim e coloca no espaço geográfico. Em outras coisas, irmãos, quando fala de jardim, vamos dizer assim, de um entendimento de algo perfeito, de algo maravilhoso, amém? Então ele pega uma terra lá que não tinha nada e pega e põe um jardim nela para pôr o homem ali. Isso é cuidado de Deus. Isso é uma forma de Deus cuidar, uma forma de Deus zelar. Isso é demonstrado aqui através desses capítulos, que Deus ele é bom e que Deus ele cuida de nós, que Deus ele tem esse objetivo e ele não vai querer colocar nós em qualquer lugar. Primeiro ele prepara todo o ambiente e se preciso for, ele pega e muda um lugar geográfico para nos fazer se sentir bem. Tem noção disso, irmãos? Vamos dizer que o Éden, eu procurei depois eu não sei se eu coloquei no slide, mas eu procurei as fotos de hoje do Éden lá, onde poderia ser, né? Porque a Bíblia dá mais ou menos uma localização, e parece assim nada. Tem umas rochas, tem umas pedras. Tipo, até hoje ainda existe? Sim, a Bíblia ela vai trazer assim uma localização, fica entre uns rios, né? Então, através dessa referência, a gente consegue localizar mais ou menos onde poderia ter sido. Aí você procura lá, irmão, é só umas pedras, uns negócios assim. E fiquei assim indignado, falei, como que pode? Como que pode um lugar que descreve como se fosse um paraíso, e tinha muitas árvores, e tinha isso, não sei o que, irmãos, é simples. Deus pegou o jardim dele e colocou lá. E quando o homem pegou, não precisava mais manter o jardim ali. Deus simplesmente não deixou mais com que ninguém entrasse lá. Então, por isso que ninguém mais achou o jardim. Eles acham o Éden, o local geográfico, mas não acham mais o jardim. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre o cuidado de Deus, o cuidado que Deus teve com a criação de pegar um local geográfico, transformar num jardim e colocar o homem lá, com um propósito. Porque não adianta estar lá no paraíso, irmão, a gente tem a mentalidade de pronto, eu cumpri cheguei onde eu queria chegar e agora não preciso fazer mais nada. Foi o que a gente falou do descansar, né? Pronto, eu trabalhei, agora eu vou descansar, não preciso fazer mais nada. Não. Deus pega o homem e põe lá no jardim e ele dá responsabilidades e propósito para o homem, porque o homem sem propósito, ele não é nada, ele se corrompe. Então Deus pega, põe Adão ali naquele jardim, e aí ele fala, você vai trabalhar, você vai cultivar, e você vai guardar esse local. E tem mais ainda, para você não ficar ocioso aí, você vai dar nome para os bichos. Não foi isso? Não foi isso que Deus falou?
mas vamos ver isso mais para frente. Trouxe aqui mais ou menos um mapa. Eu acho que dá para a gente ver aqui. A Bíblia vai ver, se nós vemos aí no capítulo 2, nós vamos ver que o Jardim do Éden ele fica entre 4 rios. Então fica mais ou menos aqui nessa região aqui, irmãos. Entre essa região aqui, perto da Babilônia, entre Ur dos Caldeus, que é uma cidade, um local. Aqui? Acho que não dá para ver, vocês estão vendo aí, legal? Dá para ver o slide? Não? Sim ou não? Ixi, é o pessoal mais antigo aí, está enxergando, né? Agora dá para ver? Acho que agora não dá para mim ver. Então, irmãos, aqui, nós vemos aqui, ó, Jardim do Éden. Fica mais ou menos nessa região. Perto da Babilônia, perto do Egito, próximo a Canaã, perto da Síria. É só em um lugar que eu nunca ia imaginar que o Jardim do Éden ficava próximo a esses lugares. Mas aqui no outro rio, ou no outro mapa, está atualmente, provavelmente o Jardim do Éden ele está lá dentro do Iraque, próximo ao Irã, próximo a Israel, próximo à Síria. Está lá dentro, irmãos. Mas é só um local geográfico. O jardim, ninguém mais sabe onde está. Amém? Pode acender aí. Beleza. Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Está aí a foto da ajudadora idônea. Não tem criança aí não, né? Ainda bem. Adão pôs o nome a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Você está com a sua Bíblia aí? Gênesis 2,18. Lê aí para mim, quem já está aí na aberta, por favor. 18, 19 e 20. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Até passou. Até o 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Certo. Uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, irmãos, talvez vocês não, é que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Né? E aí ele falou assim: não é bom que o homem fique só, eu vou fazer para ele uma mulher idônea. Aí no próximo versículo fala que depois Deus formou tudo, né? Começou a formar os animais. Eu pensava na minha cabeça de que Adão saía andando pelo jardim de manhã, aquele ali parece o elefante, esse parece o tigre, né? E eu fiquei assim, pensando que de certa forma Adão tinha que ficar andando, né? Procurando os bichos, falando: nossa, aquele ali parece, né? Parece um tubarão lá no céu. Mas na verdade, irmãos, a Bíblia fala que Deus trouxe os animais até Adão para que Adão pudesse nomear. Presta atenção aí. Ó,
depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. Deus trouxe, né, os animais até Adão. Isso eu nunca tinha pensado. E aí a Bíblia vai falar, assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe respondesse. Se não se encontrou, é porque havia uma certa expectativa, uma procura. Aí eu já comecei a imaginar diferente, um homem ali dando nome para os bichos, e os bichos, né, passeando, alguns se acasalando, e ele vendo aquilo. Até os animais, eles têm um certo cuidado, eles têm uma certa, entre aspas, um certo carinho um pelo outro, entre macho e fêmea, pelo instinto, mas tem. E de repente o homem vendo aquilo, ele entendeu de que ele não foi feito para ser sozinho. E Deus, ele viu novamente essa necessidade de preparar uma mulher para o homem, uma companheira, uma ajudadora idônea. E aí eu fui procurar o que era isso, irmãos. Idônea, adequado, próprio, que convém perfeitamente, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apto, capaz ou competente. Deus não preparou qualquer uma ou qualquer coisa para estar ao lado do homem. Volto a dizer, irmãos, se fosse para mim resumir essa aula, seria que Deus, ele faz tudo com propósito. Deus, ele pegou, viu a necessidade do homem e ele não criou qualquer coisa. Ele preparou uma ajudadora idônea, uma pessoa capaz, uma pessoa que tem condições de desempenhar certos cargos, uma pessoa competente, e colocou ao lado do homem. Então, o que nós podemos aprender através dessa palavra, irmãos, é de que Deus criou as mulheres com um propósito também. E como eu não posso falar nós mulheres, vou falar vocês mulheres, precisam procurar alcançar o propósito a qual o Senhor chamou vocês, a qual Deus criou vocês. Serem mulheres idôneas, mulheres capazes de ajudar, capazes de exercer, competentes. Não estou falando que ninguém aqui é incompetente, mas nós temos que buscar essa competência. E agora eu vou explicar como. Amém? Aleluia. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E esse é o último slide, irmãos. Depois eu quero o pastor Alessandro aí falar mais um pouco. Mas Deus, ele tirou o homem da costela, ou tirou a mulher da costela do homem. E já ouvi muitas pessoas falarem, né, que tirou da costela porque tem que andar do lado, né? Isso também, irmãos, porque não é na frente nem atrás, é do lado, que tem que andar lado a lado com o homem. Isso também, mas a costela, ela tem uma função, uma responsabilidade muito maior do que simplesmente estar do lado. A costela, ela tem a responsabilidade de guardar órgãos internos, presta atenção, órgãos internos e que são vitais, né? As costelas, elas guardam os pulmões, o coração, o estômago. E meditando um pouco sobre isso, irmãos, nós entendemos de que o homem, ele foi criado com a força bruta, né? Pronto ali para dominar, para fazer acontecer,
para matar o leão, o urso. Mas havia uma fraqueza no homem, e essa fraqueza ela não era externa, ela era interna, era no emocional, era nos sentimentos. E Deus cria uma mulher a partir da costela, demonstrando isso, irmão, não está na Bíblia, não, isso aqui é comentário bíblico de Renan Rodão, amém? Isso é eu que imagino e reflito sobre isso, de que Deus ele tira a mulher da costela, demonstrando que a mulher ela tem que continuar guardando aquilo que está dentro do homem. Aleluia. Ela tem a responsabilidade de guardar. O homem sozinho ele pode matar o urso, o leão, fazer acontecer, mas quando ele fica só, ali vem a fraqueza. Então Deus ele pega e coloca ali alguém para auxiliar, para ajudar, para caminhar ao lado, para cumprir as responsabilidades no dia a dia, para que não houvesse aquele desgaste emocional, porque Deus ele faz tudo perfeitamente, irmãos. Talvez, não sei, a Bíblia não relata, mas talvez Adão se sentia só, por mais que tivesse ali a presença de Deus, talvez ele se sentisse só no meio do paraíso. E Deus viu a necessidade de colocar alguém ao seu lado, para ajudá-lo e para caminhar ao lado dele. Então, só para encerrar essa parte, Deus criou a mulher com o propósito de ser uma ajudadora idônea, de guardar a fraqueza que o homem tem. Um completa o outro, irmãos. Um completa o outro. A mulher guarda a parte emocional do homem e o homem guarda a parte física da mulher. E juntos, o que a Bíblia fala depois que Deus apresentou a Eva para Adão? Que eles se tornaram uma só carne, porque um completa o outro. Porque havia essa necessidade de ser completo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, minha parte encerra-se por aqui. Parte da criação nós findamos aqui. O pastor Alessandro vai dar sequência. Nós vamos continuar vendo aí sobre a queda, sobre como foi a queda, como aconteceu isso. E eu espero. Eu sei que será de grande valia, irmãos. Nós precisamos entender tudo o que aconteceu. E o livro de Gênesis ele é muito rico nos detalhes, como nós já vimos, né? Um Deus organizado, um Deus que fala, um Deus que ordena e dá autoridade, um Deus que direciona, um Deus que prepara todas as coisas, um Deus que faz tudo com um propósito. Então nós já vimos muitas coisas aí no livro de Gênesis, só no capítulo 1 e 2. E agora nós vamos ver onde o mal começou, professor? Ou já tinha o mal? Então, quero agradecer a oportunidade. A pastora Alessandra está com a oportunidade aí, em nome de Jesus. Pode fechar aqui, você pode? Até o capítulo 2 aí estava tudo bom, né? Verdade. Até poesias foram ressaltadas aqui por Adão, né? Capítulo 2, versículo 23, a palavra fala assim: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O cara estava todo poético, todo romântico, né? E aí a gente vê que quando nós começamos a ler o capítulo 3, aí vem um relato de, vamos dizer, um desastre, né? A gente começa a ver a parte ruim que trouxe uma certa trouxe para nós um certo
Como que é o nome? Posso dizer, eu estava com o nome ali, fugiu. Uma consequência, uma séria consequência, né? E o livro da criação, basicamente, da queda, basicamente nós vamos falar sobre alguns pontos, irmãos, sobre a consequência que a queda trouxe para o homem, a consequência da queda que trouxe para a mulher e a consequência que trouxe para a humanidade. A gente vamos se aprofundar nisso hoje, irmãos. Eu não fiz slide, não preparei nenhum slide porque o pastor René ia dar finalidade no capítulo 2 e eu ia falar, mas basicamente eu vou falar hoje, vou dar uma pincelada, irmãos, é mais uma introdução do que a gente vamos falar na próxima aula. E a gente vê aqui que no capítulo 2 está vendo tudo maravilhoso. Deus ele criou ali o jardim, como o pastor já estava falando, só que o Senhor ele dá uma ordem. No capítulo 16 o Senhor fala assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. A ordem foi dada para quê, irmãos? Primeiramente, a ordem foi dada para Adão. E a serpente ela foi falar com quem? Com Eva. A serpente foi falar com Eva, porque a Eva ela não tinha recebido essa ordem diretamente de Deus, porque Deus ele ordena a Adão, ele falou a Adão: coma de tudo que você quiser, experimenta de tudo, mas não coma. Talvez se a gente pensar, se a serpente tivesse ido falar com Adão, não teria surgido uma consequência tão drástica como teve. Mas a serpente ela foi falar com quem? Com Eva, porque Eva ela não tinha recebido essa ordem diretamente de Deus. E aí é o grande perigo, é o grande perigo de a gente não ter essa, vamos dizer assim, essa intimidade, né? Esse de conhecer profundamente a palavra de Deus, porque o inimigo ele vem na onde? Ele vai vir um pouco mais frágil, não que a mulher é frágil, é dizendo que podia ser o homem, podia Deus ter falado com a mulher e a serpente teve que falar com o homem. E pelo homem não ter tido essa ordem direta, ele podia ter o quê? Se fragilizado, porque ela iludiu. E basicamente nós vamos falar sobre isso, mano. Nós vamos falar sobre as consequências da queda, o relato da queda e as consequências que teve para todos nós, mano. E a gente precisamos entender como que aconteceu essa queda para a gente poder compreender todo o restante da Bíblia, todo o restante da palavra, porque aí vai originar o que? Aí a gente vamos ver que depois Deus ele foi, né, que até fala segundo o homem ali, segundo Adão que veio e tirou a palavra, fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem veio. E aí a gente vamos ver. E para começar aqui, né, a queda do homem é um momento registrado na Bíblia Sagrada em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Esse terrível ato do primeiro casal também é chamado do pecado original, visto que foi nesse momento que o pecado contaminou a humanidade e causou a separação entre Deus e o homem. Foi nesse momento aí que a gente vê, né, que Deus ele expulsa, tira, né, Adão e Eva do meio do jardim, porque veio cometer a desobediência do Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para que nós viéssemos refletir essa noite. A queda ela foi um evento histórico? Quem acha que foi um evento histórico? Quem acha que a queda do homem foi um evento histórico? O pastor Renan, desde o começo ele vem falando, né, que pode ser que no começo foi algo que relatado ali, né, porque algumas pessoas ouviram, né, algumas histórias, porque a criação, quem que ia saber como que aconteceu, o que aconteceu lá no começo? Mas só que a queda, irmãos, a queda não foi um evento histórico. Não existe espaço na Bíblia para outro tipo de interpretação. Para os que defendem uma conciliação entre o evolucionismo e o criacionismo,
A queda do homem foi um momento do despertar da consciência e da personalidade do homem. Mas essa interpretação é totalmente contrária ao relato bíblico nos primeiros capítulos de Gênesis. Há quem defende, irmãos, que esse momento aí, né, que Adão e Eva experimentou do fruto foi o momento do despertar. E a palavra fala: no dia que você comer, você vai passar a saber o que é o bem e o mal. Então há quem defende, irmãos, que isso daí foi o que? Foi ali o homem despertou, como se o homem ele fosse, palavra séria, não sabia de nada, Deus, mas só que a gente vê no começo que a palavra fala que a Bíblia, a doutrina é de Deus, ele fala assim: ó, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem ele foi dotado de intelecto, capacidade de governo, tomada de decisão e responsabilidade moral. Se tirarmos ou ignorarmos a historicidade da queda do homem, então será impossível interpretar a Bíblia. Ou seja, não foi nesse momento que o homem passou a conhecer exatamente, porque o homem ele já tinha sido criado a imagem de Deus e semelhança. Então ele já tinha o poder de governar, porque ele ia governar sobre a terra. Então ele já sabia sim. Então não foi nesse momento que Deus, o homem e a mulher passou a conhecer as coisas ruins. Então, irmãos, hoje dando a pincelada, eu quero falar também um pouco, e a gente vamos falar um pouco sobre como aconteceu a queda do homem. A Bíblia fala que claramente como ocorreu a queda do homem. Satanás utilizou a serpente para se aproximar de Eva, ao invés de confrontar Adão. A serpente então tentou a mulher. E aqui é interessante nós notarmos no relato bíblico que Eva havia recebido apenas indiretamente o mandamento de Deus em relação à árvore do conhecimento. Então, Satanás ele foi astuto. A serpente ela foi astuta. Ela foi diretamente ali no ponto que ele sabia que ele poderia até iludir, porque ele começa nesse capítulo de Gênesis capítulo 3, nós vamos ver três relatos que eu queria hoje pincelar aqui entre nós, que é o primeiro relato bíblico que descreve o detalhe do processo do pecado da seguinte forma. Primeiramente veio a sugestão de duvidar da palavra de Deus. A palavra fala assim que a serpente fala assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Deus sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, irmãos, como ela foi tão... certamente vocês não vão morrer. Então ela fez o que, irmãos? A Eva desacreditar, né? Desacreditar do poder de Deus, que Deus falou, não come. Então a Eva falou, certamente vocês não vão morrer. Certamente não vai acontecer nada disso com vocês. Vocês vão se tornar um Deus, vocês vão passar a ver, vocês vão passar a conhecer. Então nada disso vai acontecer com vocês. Então ela já deu ali uma quebrada, né? Então ela já ficou o quê? Pensando, poxa. Ela olhou, viu que aquilo ali realmente era algo atraente, o fruto era bom, a árvore era boa, aparentemente não ia acontecer nada com ela. Então ela foi e comeu. E o segundo relato é que depois que aconteceu o famoso isso não tem problema, onde a palavra de Deus foi desacreditada, e como consequência a autossuficiência tomou conta do coração do homem, resultando por último na desobediência. Então, por conta de uma desobediência, irmãos, por conta de uma autossuficiência, aconteceu tudo o que aconteceu. E isso é muito grave, isso é muito sério, irmãos. A gente não está ligado, não está ali estruturado na palavra, porque a gente sabe que o inimigo ele vai usar as artimanhas dele dessa forma. Ele vai querer nos iludir através do quê? Da descrença, de nós desacreditarmos do que aquilo que Deus falou
realmente não vai ter tanto peso. Um exemplo, Deus é misericórdia, Deus ele te perdoa, irmãos. Então você pode continuar, Deus ele é amor. Aí a gente entra nessa consequência, então a gente começa o quê? A gente erra, eu vou pedir perdão a Deus, Deus me perdoa. E a gente vai procrastinando e a gente vai se afundando, irmão. E é dessa forma que o inimigo ele vem trabalhando na mente daqueles que acham que Deus ele não vai punir, porque Deus ele é bonzinho, Deus ele é bom, mas Deus ele é justiça. Deus ele vai agir com justiça, assim como ele agiu com justiça na vida de Adão e Eva. Amém? Até aqui dá para entender, irmãos? Eu estou só pincelando, irmãos. Eu vou ler aqui, pincelar algumas coisas para nós poder se aprofundar. Na próxima aula aí a gente já vem com todos esses relatos, irmãos. A consequência que o homem teve, a consequência que a mulher teve e a consequência que teve toda a nossa humanidade. Por conta desse ato de desobediência do casal, do primeiro casal ao qual foi levantado por Deus. Aqui fala assim, percebe que a consequência da tentação foi basicamente a mesma de qualquer pecado que é cometido atualmente. Sob esse aspecto, é fácil perceber que o pecado já havia dominado Eva antes mesmo de ela comer o fruto. Ao estender as mãos em direção ao fruto, com a intenção que havia no coração, Eva naquele momento já era uma pecadora. Ao comer o fruto, o pecado foi apenas consumado. Olha que forte. A palavra fala que Eva, ao momento em que ela teve de estender a mão, Eva já tinha pecado. Eva já estava com pecado no seu coração. Então, ela ter comido o fruto só foi o quê? A consumação do pecado. Muitas das vezes, irmãos, é assim, e que nem fala aqui, aquilo que aconteceu não está muito longe do que acontece nos dias de hoje. Às vezes, irmãos, a gente só de pensar, às vezes a gente só de querer. Um exemplo, eu não roubo mais. Aí eu estou lá no meu serviço e eu falo assim, poxa, mas é só um negocinho, isso daqui não vai ter peso nenhum. Isso daqui não vai ter, vou pegar só um. Só que aí, irmão, só de você estar pensando, você já está ali analisando, o pecado já está dentro de você. Então você já está ali cometendo erro. Então, e você pegar, você apenas consumiu, só consumou o pecado dentro de você. Você apenas consome. É a mesma coisa que Jesus fala sobre o adultério, né? Se só de olhar e cobiçar, né? Você já está adulterando. Você só olhou, você não consumou o ato. Você já olhou e cobiçou, você já está consumindo o adultério. Isso é até interessante esse ponto, porque aquela diferenciação, né, que as pessoas fazem. Ah, mas o Renan matou, o pastor Renan matou, eu só dei um tapa. Qual que é a diferença disso? Não tem nenhuma. O Renan matou, ele consumiu ali, matou o cara, e eu só cheguei e bati no cara. Aí eu fico, né, me achando, mas o Renan é mais pecador do que eu. O pastor Renan me matou o cara, eu só dei uns murros, só foi uns tapaçando. E aí, só foi um. E aí, irmãos, a gente acha que tem diferença, a gente acha que tem uma diferenciação e a gente se compara muito nisso. E a gente tem que tomar cuidado nessa comparação, porque talvez Eva ali, ela olhar o fruto, ela, poxa, é algo que aos olhos dela era algo bom, era algo que, poxa, eu vou comer só esse fruto, então ainda eu vou poder passar a conhecer o bem e o mal, né? Eu vou me tornar, quer dizer, eu vou passar a ser como Deus, vou começar a passar a ver as coisas, e aí ela se atraiu por aquilo, irmão. E qual que é a diferença, irmão, de Adão e Eva daquele tempo para a nossa geração de hoje? Não tem nenhuma. Ela desobedeceu. E quantos de nós somos desobedientes? Quantos de nós não obedecemos? Né? A gente tem
Hoje Deus ele levanta, né, lideranças, ele levanta pessoas e a gente não consegue respeitar. E qual que é a diferença daquele tempo de Adão e Eva para o nosso tempo hoje? Não, a gente vive na desobediência, mano. A gente vive desobedecendo. Porque você tem uma ordem de fazer uma coisa, aí você não faz porque aos seus olhos era bom ter feito o contrário. E o inimigo hoje, a gente analisando, como que ele ilude, irmãos, o povo de Deus nos dias de hoje? Fazendo coisas boas. Aparentemente aos nossos olhos é bom, porque se ele chegar aqui e mostrar para você uma coisa que você possa fazer, ele vai falar assim, vou iludir o pastor Renan, usar o pastor Renan como exemplo. Ó, pastor Renan, pula de um prédio aí que você vai cair lá embaixo lá, você não vai morrer, as pessoas vão falar que você é o super-herói. Você é o Superman. É claro que não. O diabo ele não vai chegar e vai falar, ô pastor Renan, pula do prédio que você vai ser o super-herói, as pessoas vão passar a te venerar você. Nossa, o homem que pulou do prédio lá do 34º andar, ele pulou, caiu de pé, virou cambalhota e o cara é bom. Não. O diabo ele vai chegar e falar assim, pastor Renan, eu estou com uma proposta aqui, vai no silêncio, no sapatinho. Vou fazer você quer ser supervisor lá na sua empresa, né? Você quer ser o dono da empresa lá, né? É o seguinte, vem amanhã, entra mais cedo que todo mundo e vai lá no computador do dono lá que ele tá fazendo uns negocinhos ali, os trabalhos dele e tal, só você vai lá e muda umas coisinhas lá, que aí o dono da empresa vai chegar e vai falar o quê? Poxa, esse cara que eu comprei ela tanto, roubou. Você não vai sentir dor, você só vai mudar alguns números, você só vai adulterar alguns documentos. Então chega lá, o documento vai doer em você. Não vai doer nada. E você vai passar, porque você é o segundinho lá, né? Se na ausência do cara é o pastor Renan que fica. Então você vai passar a ser o diretor geral. Então vai lá e faz isso. Então ele vai usar, irmão, da artimanha o quê? Ele vai tentar iludir o pastor Renan com coisas boas. Ele não vai vir mais com coisas ruins. Ele não vai mostrar uma coisa que ele vai espantar. E o pastor Renan também não vai ser besta de pular de um prédio do 14º andar porque sabe que vai morrer. A tentação lá de Jesus, a gente vê muito isso, né? Ele foi tentando Jesus, ele foi só fazendo o quê? Transforma essa pedra em pão. Jesus podia, né? E aí só que Jesus fala, não, nem só de pão viverá o homem. Porque talvez depois ele podia falar, tá vendo? Olha lá, Jesus quis usar do poder. Jesus quis mostrar e aí ele ia vir o quê? Com a acusação. E é assim que acontece com a gente. Ele dá uma coisa aparentemente boa e depois ele vem com a acusação. E infelizmente foi isso que aconteceu, irmãos, lá na queda. Ele mostrou o fruto. O fruto era bom. E ele ainda fez o que Eva desacreditasse da palavra. Certamente você não vai morrer. De fato, ela não ia morrer fisicamente, mas espiritualmente. O Dr. Jonas Madureira, uma das suas palestras, ele fala que uma das maiores motivações de Eva ter pecado não foi olhar o fruto e desejar o fruto, mas querer ser como Deus. O que a serpente fala para ela, fala assim, vocês não vão morrer, mas ele sabe que quando vocês comerem, os seus olhos abrirão, vocês serão como Deus e vão ter o discernimento do bem e do mal. É algo ruim ser como Deus e ter o discernimento? Claro que não. Aí a gente entra naquele ponto também quando foi Paulo, né? Paulo, quando ele estava lá a caminho, lembro que cidade que era, veio uma adivinhadora, era uma mulher, né? Que adivinhava, nossa! Aí vem Paulo, esse homem de Deus, esse cara que faz isso e aquilo. Mano, mas o que Paulo faz? Repreende. Sai fora. Está repreendido em nome de Jesus.
que Satanás ele queria ali com aquele adivinha, com aquela mulher que era adivinha ali, aquela mulher que ele queria fazer o que? Exaltar o ego de Paulo. Aí Paulo, se fosse nos dias de hoje, irmãos, se eu estou andando aqui e chega um tipo, essa você é o cara, nossa, você é o homem, aí eu incho. Eu sou o cara mesmo, de verdade. Nada, eu não sou nada. Sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, eu não sou nada. E Paulo, ele repreende essa mulher. Porque Paulo estava diante de uma multidão, e ele podia assim falar, eu sou homem de Deus e tal. E aquela mulher, achar que aquela mulher, olha, e o discernimento que ele teve. O discernimento que ele teve, porque ele podia o quê? Falar assim, pô, essa mulher é de Deus, ela está falando só coisas boas a respeito de mim. Olha só onde entra, irmãos, a sutileza do nosso adversário, onde entra a sutileza do inimigo. Paulo teve um discernimento, porque a mulher estava xingando ele, não. A mulher estava menosprezando ele, não. A mulher estava fazendo o quê? Elogiando ele. E olha só, o cuidado que a gente tem que ter, irmão. Porque às vezes você está sendo elogiado, você está sendo bajulado, e isso pode ser uma armadilha do inimigo. E se você não tem discernimento, a gente acaba caindo, a gente acaba fazendo o que a carne e a vontade de Deus seja apagada dentro de nós e entra a nossa vontade, e a gente se ilude com isso. E aí vai falar aqui que, questionado por Deus, o comportamento do casal caracterizou o típico comportamento do pecador. Adão tentou colocar a culpa no próprio Deus e consequentemente na mulher. Ele disse, foi a mulher que tu me deste. Eva, por sua vez, jogou a culpa de quem? Na serpente. Esse comportamento ainda continua o mesmo, irmão. Pois sempre tentamos buscar justificativas para os nossos erros. Precisamos aprender que Deus perdoa pecados e não justificativas. Deus, ele perdoa pecados e não justificativos, irmãos. Olha o que acontece, aqui no versículo 2, nós lemos o finalzinho do capítulo 2, o que Adão estava fazendo? Essa é mulher, né? Como que ele fala aqui? Osso do meu osso. Osso do meu osso. Essa é a varoa que Deus vai ser chamada porque tirou da minha costela. Adão estava ali só elogiando e essa mulher é tudo, mas aqui, quando a casa caiu, o que ele fez? Deus, foi a mulher que você me deu. A culpa foi, primeiro ele culpa Deus, né? A culpa foi sua, pela mulher que você me deste. Aí a Eva vai lá e taca o pau na serpente. E aí, irmãos, fica nessa justificativa, um jogando eu pro outro, um querendo jogar pro outro. E Deus, ele não perdoa a justificativa, ele perdoa o pecado. E a gente chega diante de Deus com tanta justificativa, com tantas... Ai, Senhor, não sei o que. Deus, ele quer ouvir assim, ó, Senhor, porque fui falho, não quero mais. Me ajuda, me dá força, me dá sabedoria, me dá discernimento para não cometer o mesmo erro. E aí a gente vai ser perdoado. Porque quem confessa alcança misericórdia. Alcança e deixa, né, irmãos? Alcança, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí fica nesse debate, mas fica nessa coisa. E o que a gente vai se aprofundar nisso? Na próxima aula, se vocês puderem estar lendo, se vocês puderem estar meditando, irmãos, no capítulo 3 e anotando alguns pontos, se você puder estar trazendo para a próxima aula, para a gente poder estar debatendo, irmãos, a gente vai se aprofundar demais nisso, porque nós vamos falar muito sobre desobediência, nós vamos falar bastante sobre pecado, e a gente vamos falar, irmãos, sobre as consequências dos nossos atos, usando essa base, essa referência
de Adão e Eva. Só que também nós vamos ver também a misericórdia do Senhor, a graça de Deus que Ele teve, né, com esse casal, irmãos. Porque a gente olha assim e a gente vê, poxa, eles pecou e Deus tirou eles de lá do jardim. Mas só que no capítulo 3, versículo 21, para nós estar finalizando essa parte aqui, eu vou passar alguns tópicos de qual será estudado para a gente já poder estar se preparando. A palavra no capítulo 21 fala, no versículo 21 fala assim, do capítulo 3: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Olha só, irmãos, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Estava vendo um estudo sobre esse versículo, essa passagem. Olha só a misericórdia de Deus que Ele teve com aquele casal. Deus fala assim: olha, eles erraram, primeiro Deus vem e veste eles. Deus teve que matar um cordeiro. E quem foi, irmãos, o cordeiro que se entregou por mim e por você quando eu e você estávamos cobertos de pecado? Jesus foi o cordeiro que morreu por mim e por você, e Ele colocou as vestes, roupas, quando eu e você nos encontravam nus, cheio de pecado, cheio de tudo que é ruim. O Senhor, Ele fez o que, irmãos? Ele se entregou. Pode falar. O versículo 15 do capítulo 3 também é direcionado para esse ponto aí que você está falando lá. Não entendi. O versículo 15 do capítulo 3 também é bem direcionado para esse ponto do cordeiro, né? Isso. Ele fala, né? Porém, no versículo 15 do 3, porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo. Jesus, né? Não é? Sim. Tem até uma É. expressão que quem vai esmagar a cabeça da serpente na realidade é o filho da mulher. Filho da mulher. Quando ensina o filho da mulher, Quem que vai vir? Ele já está. Então aqui também, quando ele está. Isso é verdade, quando ele já está apontando, quando ele está matando o cordeiro também para a mulher, ele já está falando aqui, né? Que virá da mulher, o filho. E aí ele já está apontando, irmãos, para a salvação, para o ato de amor e de misericórdia. Então ele já estava falando: olha, não está acabado aqui. Deus, ele tinha uma outra visão. Não que Deus tinha um segundo plano, porque Deus, ele não tem segundo plano. Deus, ele é soberano. Ele não teve isso. Tudo que Deus criou foi perfeito, como o pastor Renan falou aqui. Tudo que Deus criou é soberano. A palavra de Deus é soberana. Então não foi porque Deus falhou na criação, mas Deus, ele já estava falando, olha, ele já estava querendo mostrar para nós que viria e tiraria o pecado do mundo. Então quando ele mata esse cordeiro, irmãos, ele já está falando: olha, somente eu posso tirar, irmãos, o pecado do mundo. Vocês não vão morrer nesse pecado. Ele teve cuidado com aquele casal que pecou contra ele. Ele teve esse cuidado, ele teve essa responsabilidade de falar: olha, eu vou cuidar. E quando ele tira eles do jardim do Éden, ele fala assim: não se deve, pois, permitir que ele coma também do fruto da árvore da vida. E no estudo fala assim: porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, porque eles já estavam ali todo errado. Então eles já tinham comido do fruto do conhecimento e comido do fruto da árvore da vida. Nós vamos também falar referente a esses frutos. Ele iria viver
eternamente pecador. Se Deus não toma esse cuidado, se o Senhor não toma esse cuidado de tirar eles dali, eles iam comer e eles iriam viver pecadores para sempre, eternamente. Então Deus fala: olha, nós vamos tirar ele, porque Deus ele não quis que esses casal vivessem pecadores para sempre. Isso foi cuidado de Deus ou punição divina? Isso foi cuidado de Deus. Para mim foi um cuidado de Deus, porque se fosse uma punição, ele podia ter deixado. E Deus ele deixaria de ser Deus? Não. Porque quem foi correr atrás do pecado? Foi eu, foi você, fomos nós. Então Deus ele podia falar: vocês querem isso? Então Deus ele até permite algumas coisas, né? Nós entrar em questão quando o povo lá de Israel pediu um rei. Deus governava aquele povo, só que eles queriam um rei. Eles queriam ser como as outras tribos. E Deus falou: tá bom. E Samuel ficou revoltado, né? Samuel era o líder, era o profeta daquela e falou: poxa, mas Deus fala para ele: Samuel, essa briga não é com você. Esse pessoal não está rejeitando você, está rejeitando a mim. E quando a gente está fazendo as coisas para Deus, irmãos, as coisas, quando a gente está na direção de Deus, as coisas, quando está se levantando, não está brigando contra mim, contra você. Essa briga, essa guerra é de Deus. Porque Deus levantou cada um de nós aqui para fazer o quê? A vontade dele. E essa guerra não é nossa, essa guerra é de Deus. Então, foi isso que aconteceu. Ele teve esse cuidado, irmãos. Então, que a gente, para finalizar, que a gente venhamos ler e se atentarmos em alguns pontos que o livro de Gênesis capítulo 3 ele nos relata. Ao mesmo tempo que a gente vamos ver a queda, o pecado, a desobediência, nós vamos ver a soberania e o cuidado de Deus que teve com cada um de nós. Então o Senhor ele já aqui no finalzinho ele vai apontar isso, que ele está no trono, ele tira, ele limpa o pecado, que eu e você talvez nos encontramos ou já nos encontramos algumas vezes, mas o Senhor ele está aqui, irmãos. Ele está aqui para nos livrar, nos tirar desse jugo desigual e desse pecado, desse lamaçal. Amém? Então é só uma pincelada, irmãos. Eu vou passar aqui alguns tópicos. Se os irmãos quiserem anotar, depois eu passo lá para os irmãos. A gente vamos falar, como eu já falei aqui, vamos falar sobre a sentença, né? Após a queda do homem, nós vamos falar o que aconteceu, que de fato isso daí pesou para nós nos dias de hoje. A gente vamos falar sobre a sentença sobre a mulher após a queda do homem. E a gente vamos falar também sobre a sentença sobre o homem e a natureza após a queda. Esses são alguns tópicos aí que nós vamos estar abordando e se aprofundando mais. Nós vamos falar sobre a origem aqui. Eu dei uma pincelada, só para a gente estar sabendo mais ou menos como o livro de Gênesis capítulo 3 ele se resume. Mas a próxima aula nós vamos estar falando mais profundo. A gente vamos se aprofundar, a gente vamos falar, talvez vai ser coisas pesadas, algumas coisas, né? Mas no final Deus ele dá a vitória, porque Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele quer que somente eu e você alcançamos, irmãos, a vida eterna. E isso Ele já preparou para mim e para você. E a gente só precisa ficar no plano que Deus tem feito e escrevido para mim e para você. Como nós lemos desde o começo, Deus já tinha preparado tudo. Deus preparou tudo perfeitamente, Deus preparou tudo maravilhosamente. E Ele chegou e colocou lá o casal, falou: cuida. E aí, né, o ser humano, com todas as suas falhas, dependente de Deus, cometeu alguns erros. Mas que a gente venha se aprofundar. Mas eu queria só estar pincelando. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Algo que eu falei aqui passou rápido, porque nós já estamos no horário, até as 8h30, passei 3 minutos. Os irmãos aí conseguiram entender
vocês venham afiados, quero que vocês venham cheios de perguntas, para que o pastor Renan possa responder para vocês. E aí, ó, o professor aqui é o pé, eu estou aqui, né? Mas eu vou trazer aí algo profundo e as perguntas a gente deixa para ele, tá? Então as perguntas nós deixa para o final. Se a gente estiver explicando aqui, se tiver uma dúvida, levanta a mão, a gente debate, mas nós deixa aí 20 minutos para o final para perguntas e respostas. Amém? 5 minutos tá bom, acho, né? Aí depois eu mando, irmãos, então os tópicos, manda aí para os irmãos algumas referências e a gente vai se aprofundar nesse estudo, amém? Todos entenderam a pincelada aí que foi rápida, breve, mas para as próximas aulas aí vai ser algo mais profundo, amém? Então vamos colocar de pé, vamos orar.